O Ronaldo Lima me perguntou o seguinte: Elton, qualquer pessoa pode construir um templo? Shalom, Hares Kai Ereneto Kiril. Gente, o Ronaldo Lima me fez uma pergunta, eu resolvi gravar a resposta e publicar aqui para vocês. O Ronaldo Lima me perguntou o seguinte: Elton, qualquer pessoa pode construir um templo? Como que era? Então o que é que eu tenho que fazer para responder uma pergunta dessa? Eu tenho que ir para o princípio, eu tenho que voltar no tempo e ver qual que é o princípio de Deus. Você percebe que Davi foi um homem que foi segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que era temente, era um homem que quando se arrependia era um exemplo de homem arrependido. Todavia existia um determinado ofício que Davi não podia executar, exercer, porque Davi havia cometido um pecado que o desabilitaria para isso. Davi não podia construir o templo, porque Davi estava, de acordo com a linguagem bíblica, com as mãos sujas de sangue, ou seja, Davi tinha participado de guerra, sido responsável por mortes, mandou matar o seu servo, Urias. Então Davi, ele não podia construir o templo. Então quem foi que ficou para construir o templo? Seu filho Salomão. O seu filho Salomão que pôde construir o templo. Também eu consigo perceber aqui, existem outras vantagens que Davi usufruía que Salomão não pode usufruir. Salomão já tem uma outra decadência espiritual. Salomão, de acordo com o que narra o contexto, foi também mulherengo, foi envolvido em orgias, essas coisas. Então, Ronaldo Lima, eu acredito que não só no Antigo Testamento, mas Deus não mudou de princípio, não mudou de ideia, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Para hoje, nós também temos que respeitar os princípios de Deus, os requisitos de Deus. Então, Deus ele tem hoje a igreja. Não que a igreja seja o templo, mas existem ofícios dentro da eclesia, dentro da igreja, do funcionamento da igreja, e que precisam de homens habilitados. O grande exemplo disso é no contexto ali de Atos, um pouco antes da morte de Estevão, quando o Senhor inspira os seus servos a escolher dentre os homens, alguns homens com muita sabedoria, com temor, que tivessem um bom testemunho e que fossem cheios de sabedoria e do Espírito. Para quê? Para servir. Ou seja, o que nós entendemos pelo diaconato. Entende? Porque a parte da palavra era uma excelência para aqueles que tinham uma aplicação devida para ser portador dessa responsabilidade. Ou seja, a pregação do evangelho, a pregação da palavra não é para qualquer um, para fazer de qualquer jeito. Senão não estaria escrito que ai daquele que faz a obra desleixadamente. Beleza? Então deixa essa reflexão aí para você pensar nela e ver que as coisas de Deus têm que ser feitas com ordem e com decência e que Deus é criterioso. Shalom. Hares Kai Ereneto Kiril Yes Cristo Adelo Faimu Agapetoi Tufeu. Fica com Deus.